Aleluias, glória a Deus. E assim está com a oportunidade o pregador da tarde, Pastor Júnior. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, no capítulo 19, no versículo 11. Vamos começar do 11. Atos, capítulo 19, versículo 11. Quem achou? Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Eu estou lendo na linguagem de hoje, viu, irmãos? Eu vou passar até para corrigir daqui que vocês estão mais acostumados. Atos 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Acharam, irmãos? Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. E eles diziam: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório, e todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caíam temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Amém? Diga glória a Deus. Isso tudo aconteceu porque Paulo havia pregado em certas regiões, e todas as vezes onde Paulo passava, ele demonstrava a autoridade de Jesus sobre a vida dele. E em muitas ocasiões ele precisava estar expulsando demônios das pessoas, e a gente sabe que os demônios eles entram na vida das pessoas para danificar a sua vida. Danificar a sua vida e poder ganhar um benefício em cima da vida da pessoa. E Paulo, com o poder do Espírito de Deus, através da unção que havia recebido de Deus, porque quando você busca a face do Senhor, quando você se junta à presença de Deus, a unção ela aumenta poderosamente na sua vida. Amém? E essa unção faz com que o poder de Deus ele se manifeste de uma forma poderosa. Era o que acontecia. Para você ter uma ideia, as pessoas pegavam lenço de Paulo, dos aventais dele, levavam para os enfermos, e os enfermos eram curados. Pegavam lenços, levavam para as pessoas endemoniadas, e as pessoas eram libertas. Só o lenço. Somente um pedaço de pano. E os demônios tinham que se submeter a isso. Por quê? Porque a unção era tangencial. Ela ia num pano, ela ia num vento, até numa sombra a unção ela funciona. A Bíblia diz que Pedro passou por certa região e a sombra dele também estava curando os enfermos. Eu não descreio disso. Tem pessoas que acham que essas coisas ficou para o passado. Que Jesus Cristo não cura hoje, não opera milagres, não faz mais nada. Eu não acredito nisso aí. Eu acredito que Jesus Cristo continua operando hoje e operará por todo sempre. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. É assim que funciona. Mas aí, os filhos de Seva, que eram 7, estavam observando a vida de Paulo e observavam como ele fazia. E o simples desejo de fazer o que Paulo fazia não funcionou na vida deles.
A Bíblia diz que eles, vendo Paulo fazer as expulsões de demônios, eles disseram: rapaz, tem um cara endemoniado aqui, vamos expulsar, porque eu ouvi Paulo dizer, em nome de Jesus sai, e os demônios saíam. Então vamos expulsá-los no nome de Jesus também. Olha, o nome de Jesus ele funciona, mas para que ele tenha uma eficiência muito grande, você precisa acreditar que o nome funciona. E outra, ter intimidade com o nome, ou seja, com a pessoa de Cristo Jesus. O nome representa a pessoa. Amém? Se eu não viesse hoje, alguém chegasse aqui, o pastor Júnior mandou avisar que só vai vir próximo, vocês iriam entender como se eu tivesse aqui representando o nome. Jesus ele faz isso até hoje. Todas as vezes que vocês usam o nome com autoridade, crendo, autoridade é isso, é você acreditar que é do jeito que tem que ser. E aí o nome vai funcionar tremendamente. Amém, irmãos? E aí os filhos de Seva começaram a determinar que os demônios saíssem. Os demônios, na vida de um homem, olharam para os 7 filhos de Seva, e o que ele falou foi interessante para que nós trouxéssemos a ideia aqui hoje. Uma das primeiras coisas que ele falou, no versículo 15, respondendo o espírito maligno. O que foi que o espírito disse? Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas tu quem sois? Por que os espíritos diziam que conhecia Jesus? Porque realmente em várias passagens você vai ver Jesus citando as belezas e maravilhas do reino celeste e espiritual, aqui também da terra. Porque nós estamos envolvidos num reino espiritual. E o que é realizado no reino espiritual se materializa aqui para a gente. Se uma pessoa tem uma fé derrotada, isso vai se materializar na vida da pessoa e a pessoa vai viver derrotadamente. Se a pessoa materializa uma fé espontânea de poder de Deus, logo ela irá experimentar o poder de Deus. Uma pessoa que anda duvidando de muita coisa da vida, você acha que vai receber as coisas de Deus facilmente? Não. É necessário crer. É necessário acreditar que Jesus Cristo faz e fez. Era isso que Paulo estava fazendo. Quando o demônio diz, eu conheço Jesus, é porque quem conhece tem intimidade. Eu já falei sobre isso uma vez. E esse negócio de conhecer é muito amplo. Quando os demônios disseram, eu conheço Jesus, é porque realmente eles já se viam. E é claro, a Bíblia não vai dizer tudo o que aconteceu antes da formação da terra, mas a gente entende que os espíritos já existiam antes de tudo isso. E tenho certeza que Jesus Cristo, ele conhecia todos os demônios, até antes da queda deles. Por isso que os demônios disseram, eu conheço Jesus. Eu sei do Jesus que está saindo da boca de vocês. A segunda proposição deles foi dizer, bem sei quem é Paulo. Olha que ele não disse conheço Paulo. Ele disse, Paulo, ele está se tornando tão notório na terra porque eu já estou conhecendo o nome dele. Paulo surgiu agora. Mas nós bem sabemos quem é Paulo. Por quê? Porque Paulo está desfazendo todas as obras que eles estavam fazendo. Ele se torna conhecido por isso. Na época de Lampião, da base lá do norte, para cá para baixo, para o nordeste, vem descendo Alagoas, Sergipe, Bahia, todo mundo passou a conhecer naquela época Lampião. Por quê? Porque era notório o que ele fazia. Era tão notório que em época de São João todo mundo quer fazer uma homenagem a ele, mal sabendo das coisas e atrocidades que ele fazia.
Mas é incrível a ignorância do ser humano, por não conhecer a vida de Lampião e o jeito que ele vivia. Tem muita gente que trata-o como herói. Mas quem conhecia de perto sabia que ele, no fundo, era malvado. Tinha aquela truculência de querer sempre fazer o mal e não o bem. E nós conhecemos a história dele, mas quem viveu com ele tinha conhecimento de como ele era. Então ele deixou um legado, ele deixou uma história. Paulo deixou a história dele. E que ficou conhecida entre nós até os dias de hoje. Amém? E aí os demônios começaram a notar o que Paulo estava fazendo. A terceira proposição foi que os demônios olharam para os filhos de Seva e disseram o seguinte: e vocês, quem são? E aqui a gente começa a trazer uma escadinha do que é o reconhecimento da vida espiritual do ser humano. Começando com o conheço, ou seja, sabe muito bem de quem se trata, o que faz e o que pode fazer. Bem sei quem é, ele talvez não tenha tanta intimidade, mas já está afetando ele, porque o conhecimento dele agora está focado no que essa pessoa está fazendo nos dias de hoje. E o outro ponto é justamente aquele que não se sabe nada de ninguém. Os 7 filhos de Seva usaram o nome de Jesus sem ter o conhecimento de quem é Jesus. Sem ter a afinidade do que o nome de Jesus significa nos dias atuais e nos dias daquela época lá que eles falaram. Naquela época lá, eles não tinham a mínima ideia, simplesmente falaram. Eu acho engraçado que Jesus Cristo, quando estava andando junto com os discípulos e fazia milagres, Paulo ainda não era convertido nessa época, e João olhando Jesus fazendo os milagres, de repente, eles estavam andando por certos lugares, viram algumas pessoas fazendo milagres em nome de Jesus, expulsando o demônio, curando enfermo. João, que era o amigo íntimo de Jesus, aquele que deitou no colo de Jesus, o chamado amigo por Jesus Cristo, é tanto que representam ele. Quando você vê aquele quadro da Santa Ceia, você vai ver um discípulo encostado no peito de Jesus. Aquele é João. Por quê? Era chamado de muito amado. Era uma pessoa muito querida, uma pessoa que andava bem coladinho com Jesus. Esse João, o amiguíssimo de Jesus, amicíssimo de Jesus, chegou para ele e disse o seguinte: quando viu os homens cheios de autoridade em Cristo, porque criam em Cristo, ainda que não conhecessem direito, mas já acreditavam e praticavam a palavra e as mensagens que Jesus deixava naquela época. Agora João, o amigão de Jesus, chega para ele e diz: mestre, a gente tem que parar esse povo fazendo isso. E Jesus diz: de que espírito você é? Porque quem faz essas coisas no meu nome está fazendo a minha obra. Quem ajunta comigo, ajunta. Quem não, só espalha. Esses que estão fazendo têm conhecimento de quem eu sou. É por isso que o nome funcionava na vida deles. E os filhos de Seva? Não. Eles simplesmente quiseram imitar Paulo. Mas sem saber quem era esse Jesus que Paulo falava. Eles simplesmente colocavam a voz em ação sem nem ter ciência, irmãos. A autoridade, a sua autoridade, ela não vem simplesmente porque você aprendeu que o nome de Jesus tem poder, não. A autoridade vem pelo fato importantíssimo de você ter essa aproximação da pessoa de Jesus. Se você tiver essa aproximação, a unção estará... Olha, a própria palavra unção está nos dando a ideia de algo que esfregue. Quando vocês vão fazer o bolinho, vocês vão lá untar a forma de bolo. O que é que vocês fazem? Vocês esfregam o óleo naquela vasilha. A unção, ela é adquirida quando você convive e pratica a palavra de Deus.
Nada na vida, na nossa vida, é de graça. As pessoas hoje estão querendo modificar a vida, mas não querem se prestar a entender mais sobre Jesus ou a se ungir com Cristo Jesus. Eles querem simplesmente falar o que vem à mente. Estão fazendo igual os filhos de Seva. Mas se você quer unção, se você quer ser ungido, se você quer ser embebecido no óleo do Espírito de Deus, você precisa conhecer onde você está adentrando. Você precisa praticar aquilo que a unção determina que você pratique. Amém? Eu me lembro, logo quando eu voltei a Cristo, eu voltei com força, eu disse, eu vou deixar essa presepada dessa vida de lado, e você vê se Deus. Isso tem mais de 20 anos, irmão. E aí a primeira coisa que me veio ao coração é que eu precisava trocar muita coisa para receber da parte de Deus. E que se você vacilar, você perde. Tem gente que diz, o que Deus dá, Ele não toma. Realmente Ele não toma, mas você perde porque você desperdiça o que Deus lhe deu. Se você não tiver intimidade com o Espírito de Deus, se você não andar na palavra, meditando, conversando com o Senhor Jesus, tudo que Ele lhe deu você vai perder com o tempo. Não ache que você vai ser o super-herói a vida toda. Até porque quando a gente está com a máxima unção na nossa vida, a gente vê coisas maravilhosas acontecendo, mas Satanás ele percebe e a própria vida, o próprio andar da carruagem vai levando vocês a desacreditar de muita coisa. Principalmente porque às vezes o próprio Deus ele permite que Satanás ele faça algumas coisas na sua vida. Só para ver se você carrega realmente a unção de Deus. Porque se você carregar, você sai da situação que Ele lhe colocou. E se não carregar, logo logo você está caído novamente, a estaca zero. Você vai ter que levantar novamente. E esse é um processo doloroso e que ninguém quer hoje fazer. Eu estava conversando ontem com uma irmã de Aracaju, e ela disse, o que é que eu posso fazer, pastor? Porque eu estou numa situação tão complicada. Eu digo, onde está a sua unção? Ela disse, não, eu tenho a unção de Deus, eu sou ungido e tal, e cadê a unção? Porque a unção resolve. Eliseu pegou a capa de Elias, e uma das primeiras coisas que ele fez, além de receber essa unção, através da capa, ele foi passar pelo Rio Jordão, a primeira coisa que ele fez foi clamar o nome do Senhor, pegou a capa que recebeu de Elias, bateu no rio, pá, a água se dividiu, e ele passou com os pés enxutos. Onde está a unção de Deus sobre você para que a autoridade funcione? A autoridade só funciona com a unção. Amém? E Eliseu fez tantas coisas maravilhosas. Eu lembro a situação que ele estava caminhando em certo lugar, e uns jovens, mais de 20, começaram a mangar dele porque ele era careca. Ele só levantou a mão e disse, saiam a ursa desses matos e devorem a todos. Com pouco tempo, uma ursa saiu do mato e comeu aqueles jovens. Matou. Ele via o poder de Deus claramente quando uma mulher disse, eu não posso ter filho. Ele disse, a partir de hoje, conte um ano que você vai estar com os filhos nas mãos. E a mulher estava com os filhos na mão. Esse homem vendo essas coisas, ele não experimentou da unção de Deus, não? Sim. Depois de um tempo, 10 anos depois, a mulher volta para ele e aquela mulher ensinou muito a gente lá no livro dos reis. Quando trouxe o filho dela morto. O filho tinha mais de 10 anos. Já. Trouxe a Eliseu e disse, aquele filho. Quando ela viu Eliseu a viu, disse, mulher, como é que está?
ela vai tudo bem com um filho morto. Mas eu aprendi muito com a resposta daquela mulher. Quando o marido disse, vamos enterrar nosso filho, ela, não, eu vou atrás de quem prometeu que Deus iria me dar, e eu sei que o Senhor restituirá. Pegou, botou o filho morto no jumentinho. Quem faria isso no dia de hoje? Pastor, me dê uma carona aí que eu estou com o meu filho aqui, a gente vai levar para fulano, a gente vai fazer uma oração para o meu filho levantar de novo. Não, se morrer uma pessoa, a gente se desespera. Está na nossa natureza, irmão. Não, você não é o mais fraco, mais fraca de todos, não. A natureza do ser humano é essa, mas a natureza de quem crê na unção é diferente. A mulher disse, eu vou chegar até Eliseu, meu marido, e o nosso filho vai voltar vivo. Por quê? Porque ela já estava imaginando o filho vivo. E aí ela foi até quem tinha unção, e a unção foi deliberada para ela. Eliseu olhou o menino e disse, me dê aqui, traga aqui. Aí deitou sobre ele, a Bíblia diz que logo ele levantou e pediu água e comida. Pronto. A unção traz coisas maravilhosas na sua vida hoje pelo nome de Cristo. Porque antes, Deus escolhia as pessoas que Ele queria a dedo. Ou quem buscava a unção. Quando Eliseu chegou perto de Elias, disse, eu quero essa unção. Elias disse, você... Mas rapaz, vai procurar o que fazer, você está tão preocupado com as coisas da vida. Mas é porque eu queria só enterrar o meu pai. Quem enterrar seu pai? É assim que você quer a unção, é? Preocupado com as coisas da vida? Preocupado com o trabalho, preocupado com família, preocupado com pagamento de dívida? Nunca você vai exercer uma unção desse jeito. Não pode haver preocupação alguma na vida de uma pessoa que serve ao Senhor e determina estar com a unção de Deus. Não pode. Isso tem me abalado bastante desde o momento que a gente começou a administrar mais igrejas. Eu sinto a falta muitas vezes, irmãos. Aproveite que vocês não têm tanta preocupação. Esmere-se na sua unção com Deus. Eu vou ligar para o pastor Júnior resolver. A unção que Deus derramou sobre você irá resolver a sua casa, a sua vida, a sua finança. Não se preocupe. Agora diga comigo, mas tem um preço a pagar. Unção não é de graça. Amém? Preste atenção nisso. Eliseu, quando olhou para Elias, Elias disse, você não tem como não, você está preocupado até com seu pai. Aí Eliseu pegou, sabe de um, eu vou lhe seguir, deixar meu pai para trás, deixar minha família, vamos embora. Ele pagou um preço ali. Pagou um preço de não estar mais perto da família. Tem gente que sai do culto aqui, vai para suas casas, vai assistir o que gosta de assistir. Quem serve a Deus sai do culto e vai dizer, Espírito, o que é que eu posso fazer por ti hoje? Você entende, irmão? Quantas pessoas estão deixando de pagar esse preço hoje? No dia que eu voltei a Cristo, eu disse, agora eu vou voltar com força. Eu comecei a chorar porque eu não sabia não tinha nem ânimo para orar de novo. E aí é o primeiro erro de quem volta para Cristo. Precisa orar. Você precisa conversar com aquele que lhe chamou das trevas. Eu já ouvi uma irmã dizer que não orava porque todas as vezes que ela ia orar, aí ela disse, pastor Júnior, quando eu ia orar, meu irmão, aí me batia um desespero, me batia um desânimo. Aí eu voltava e ia falar com minha irmã que morava do lado. Disse, minha irmã, estou sem aguentar. A irmã, minha filha, ore. Não, mas eu não consigo orar não. Ore, você tem que... Veja, não tem como. Vou sair de uma situação difícil como?
pelo menos eu preciso orar. Jejuar. Ou não? E ali, quando eu conversei com o Senhor, Ele colocou um negócio no meu coração que eu sei que eu contando isso há um tempo atrás para algumas pessoas, elas disseram assim, mas aí, pastor, você era muito doido. Mas as coisas de Deus para o homem natural são o quê? Loucura. O Espírito colocou no meu coração, você quer mudar? Eu disse, quero. Ele disse, vai em tal cemitério, lá em Laranjeiras. Viu? A gente tinha chegado lá. Vai em tal cemitério e fale comigo, que eu vou lhe mostrar o que está acontecendo nessa cidade. Eu olhei para Carla e disse, Carla, minha filha, eu vou no cemitério ali. Ela, rapaz, e por que isso? Não, o Espírito de Deus está mandando eu ir. Quem é que vai para um cemitério? Não é qualquer um não, irmão. Aí fui lá, chego lá em cima, é bom que ninguém lhe perturba, cheio de gente lá, e ninguém lhe perturba. E aí eu estava lá em cima, e o Espírito começou a dizer, levante a sua mão direita sobre essa cidade e comece a clamar sobre cada casa e tal, e foi me instruindo e eu fui fazendo. Daqui a pouco eu estava em línguas ali, se apareceu alguém para visitar a cova, desistiram porque tinha um doido lá, falando uma língua diferente. E lá eu de repente comecei a subir nas catacumbas e pulava de uma para outra. Depois descia e determinando em o nome de Jesus e tal, eu comecei a sentir uma capa descer sobre mim. E ali uma tela abriu na minha frente, isso é coisa de doido que eu estou falando. E começou a mostrar tudo o que iria acontecer na minha vida posteriormente. Tem coisas que até hoje eu lembro e digo assim, olha, se concretizou mais uma do que o Senhor me mostrou lá atrás. Eu digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Ele começou a dizer, começou a me mostrar um homem com um problema na perna, que um lado as pernas não tinha força para andar, a perna bem magrinha, e andava de moleta. Ele me mostrando, eu via a pessoa, mas nunca conheci, naquela época, naquele momento. E aí eu me via na tela. Tem gente que pensa que a tecnologia são essas telas agora de Super AMOLED, não sei o que, de 60 polegadas. Meu irmão, eu já vi uma que se abriu no ar, na minha frente. Essa tela eu nunca vou ver vendendo nas lojas aqui no Brasil. E eu comecei a me ver orando por esse rapaz, pregando o evangelho, orei por ele, e ele largou a muleta e começou a levantar e andar. E foi uma coisa maravilhosa. E aconteceram muitas coisas, eu passei muito tempo vendo. A primeira foi esse homem. E aí, o que aconteceu? Eu fui para o trabalho. Quando eu retornei, eu conversei com Carla, isso já era perto do sábado. Eu disse, rapaz, vamos comprar uma caixa amplificada. Aí ela, para quê? Aí eu, vamos comprar? Aí fomos em Aracaju, compramos uma caixa amplificada, eu botei lá no terreiro da casa, comecei a tocar um violão, louvar o Senhor, daqui a pouco veio um irmão Júnior. Aí, opa, diga aí, meu filho. Rapaz, deixa eu louvar com você aí. Aí disse, todo sábado a gente está aqui, pronto. Daqui a pouco veio outro irmão, veio outro pá, daqui a pouco começou a vir gente de fora. Olha, eu era pregando pelas pessoas ali. Aí eu parei assim um dia conversando com Carla, um monte de gente já lá na reunião, eu disse, rapaz, repare, de uma caixa amplificada a gente está fazendo culto. Mas isso tudo eu deixava o meu pastor a par. Pastor, eu comprei uma caixa amplificada e estou falando. Ele disse, amém, Juninho. Ele me chamava de Juninho. Pastor Augusto. Uma benção, né, rapaz? Homem reto ali. E aí ele disse, amém, meu querido, continue assim e tal. Ele me apoiou, eu disse, eu continuei.
Meu irmão, quando eu penso que não, a gente já estava expulsando demônio, vendo as pessoas sendo curadas. E antes de tudo começar, eu fiz uma visita ali na Redondeza. Cheguei na casa de um homem, o primeiro homem que eu vi na tela. Eu cheguei na casa dele. Quando eu olhei ele assim, eu disse, oxe, ele lá na cadeira, riado, com as pernas atrofiadas e a muleta de lado. Aí eu posso pregar para vocês? A mulher disse, pode, entra aí. Aí o seu marido está aí, ela, não, vem, entra, você vai ver ele aqui, que ele não anda não. Aí eu entrei, o mesmo homem que o Senhor tem me mostrado na tela, estava sentado na cadeira. Isso só acontece para quem gasta energia para Deus, para poder receber, irmão. Pastor, eu estou em casa, aí eu estou buscando como? Eu estou orando, de repente vem a mensagem no WhatsApp, eu tenho que responder, né, pastor? Não tem como ter unção. Ou você se dedica, tira pelo menos um tempo para se dedicar. Não precisa ser a semana toda não, irmãos. Tem tempos que eu não consigo. Aí o que é que eu faço? Eu pego 3 dias na semana e me dedico ao Senhor. 4 dias. Nem que seja 2 dias. Se vocês pegassem um final de semana só para o Senhor, vocês já veriam um resultado diferente na vida de vocês. E ali eu fiz a oração por aquele homem. O homem largou a muleta de lado, levantou, começou a andar. A esposa começou a chorar. Os filhos vieram correndo. Pai, não está sentindo nada não. Ele andando assim, dizendo, não estou sentindo mais nada não na perna. E o negócio foi um escândalo ali. Pronto, depois dessa cura, aí todo sábado a gente determinou que todo sábado a gente estava fazendo culto. Eu chamei ele, digo, vá sábado lá. Meu irmão, começou gente. E começou gente ir, era cura, libertação. Era câncer para fora, agora tinha um preço. Pastor, eu estou pagando o preço. Como? Não, eu brigo com minha esposa de vez em quando, eu xingo o pessoal lá na frente que fica fazendo bagunça, mas toda noite eu estou ali, pastor. Isso é preço. Preço é você se calar muitas vezes. Preço é você entrar em humildade e dizer, olha, você está certo, eu estou errado. Olha que negócio difícil de falar hoje em dia. Não, você está certo mesmo, eu estou errado. É a maior dificuldade, por quê? Porque todo mundo quer estar certo. Não, não venha com essa não, eu que sei mais. Acabou-se a unção. Aí começa ali um grande dilema. Os espíritos malignos olharam para os filhos de servas e pegaram eles e deram a surra. Um homem só, com os espíritos malignos, deu uma surra em 7, porque não tiveram autoridade necessária para destruir as forças do maligno naquela vida. Não se meta se você não se confia na sua unção, porque senão você vai sair apanhado. Minha unção está em dia, pastor Júnior, eu estou aqui, olha, glória a Deus, então pode se meter, porque Deus está contigo, acabou-se. Já era. Amém? Comece a trabalhar a sua unção, para que você não passe vexame mais na frente. E precisa, todo cristão precisa. Eu não quero admoestar vocês a serem pessoas normais. Vocês não são normais. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você não é mais uma pessoa normal. Pastor, eu estou precisando dessa unção para resolver algumas coisas na minha vida. Precisa? Olhe que você não vai botar o dedo. Quem vai resolver é o Senhor. Vamos começar? Vamos. O que é que eu devo fazer? O que é que você faz todo dia? Ah, pastor, eu faço meu serviçozinho, chego em casa, vou assistir meus filmes que eu gosto, as coisinhas que eu gosto de assistir e tal, aí vou comer, eu fico conversando um pouco com a mulher, às vezes a gente briga, dá sono, eu vou dormir. Essa não é a vida de quem quer elaborar uma unção boa.
A vida de quem quer elaborar uma unção boa é dizer, olha, hoje, inclusive esses dias a gente vai ficar um pouco afastado, viu, mulher? Aí a mulher olha para o marido, é por causa disso, você vai orar, vai buscar Deus, é isso mesmo. Ótimo, tem que ser com concordância, viu? Se não tiver concordância, já é problema para o homem. Você tem que convencer bem, chame logo a mulher de docinho de coco. Meu docinho de coco. Ah, eu não gosto de docinho de coco, não. Meu docinho de manga. Com caju. Vai inventando, vai criando aí para você criar o ambiente. Não tem como ter unção se você tem problemas na sua mente. Isso o Senhor me falou uma madrugada dessa, eu estava falando com ele. Fui até a sala conversando, eu disse, como? Como é, Senhor, que eu vou fazer isso, resolver isso, aquilo? Mas peraí, tem um negocinho lá dentro da sua cabeça aí que está lhe atrapalhando. Eu disse, rapaz, o pior que é mesmo. Eu estou pensando aqui em como resolver a situação do veículo. Ah, não, que nada, isso aqui tem que ficar de lado. Aí comecei e tal, já melhorei ali, já dei mais um passo. Você entende, irmão? Amém? Quem compreendeu? Desenvolva a sua unção, irmãos, porque senão vai ficar difícil. E principalmente nos dias atuais. Principalmente nesse tempo. O pastor já desenvolveu, eu estava conversando com a irmã disse, eu estou sonhando, pastor, que o Espírito de Deus, olha, é muito maravilhoso. Teve uma vez que eu acordei de madrugada, olhei para a janela, era de madrugada, mas quando eu olhei para a janela, eu abri a janela, eu estava em Laranjeiras ainda, abri a janela, de repente veio um raio de sol tão forte dentro da janela, aí bateu em mim, quando bateu, rapaz, eu senti um amor tão grande. Eu disse, rapaz, mas é diferente. Esses raios, quando batem em você, você fica diferente. E ali ele vai melhorando a unção que ele derrama sobre você. Mas tem que ter unção, irmão. Sem unção, não fica aquele, não, uns são, outros não são, né, pastor? Não, é unção. Unção sobre você. A unção que resolve sem você precisar fazer nada. Era Pedro passando e a sombra de Pedro topava nos doentes. A sombra. E os doentes eram curados. Por que não pode acontecer isso com você? Eu conversando com o Senhor esses dias, eu disse, eu preciso voltar mais, Senhor. Hoje é mais difícil. Por quê? Porque eu tenho ligações direto. Tenho que conversar com muita gente constantemente, não para. Aí a mente fica ocupada. Eu digo a vocês, aproveitem. Uma mulher chamada Catherine Kuhlman, eu já dei esse exemplo aqui. Eu lendo o livro dela, depois assisti a muitos vídeos. Um dos vídeos dela eu achei impressionante demais. Ela fez uma campanha de milagre. Aí quando ela entrava no estádio, as pessoas só estavam perto dela, já eram curadas. Ela subiu lá no palanque, pegou no microfone e quando disse aleluia, as pessoas de fora do estádio, era muita gente. Isso foi gravado, deve ter até na internet. As pessoas que estavam no estádio, que foram levadas de cadeira de roda, quando ela disse aleluia, as pessoas levantaram e começaram a andar. A unção de Deus poderosíssima sobre aquela mulher. Aí eu lembro, tem entrevista dela, ela falando justamente o preço da unção. Aí o pessoal se reunia com ela, uma unção maravilhosa, e o pessoal dizia, como é que você conseguiu essa unção? Ela disse, de graça é que não foi. Quantas vezes você come por dia? Aí o pessoal começou, eu como 3 vezes por dia, outro disse 2. Ela disse, é rara a vez que eu como, só quando o Espírito de Deus me dá bronca mesmo para eu comer. A mulher é assim, magrelona. Mas meu irmão, uma unção, só vive rindo.
Quem está na unção de Deus só vive rindo. É desgraça acontecendo e a pessoa... É um negócio acontecendo. Rapaz, sua família está sendo destruída. Rapaz, não se preocupe. Não queima a cabeça não, abençoado. Quem anda com unção anda assim. Quem não anda com unção? Rapaz, sua família está sendo bagunçada. Vixe, valeu, meu pai. Liga aí, pastor Júnior. Aí eu já passo para a Luísa. Liga para a Luísa. Quem está com problemas, sem unção, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer, meu pai? Já botou uma preocupação. Pré é antes. Ocupação. Você se ocupa antes que aconteça. Quem tem unção, preocupação nenhuma chega. Amém? Eu tenho experimentado os dois. Quando eu estou cheio da unção e eu percebo, eu digo, rapaz, nada abala. Quando eu não estou cheio da unção, eu digo, rapaz, qualquer coisa abala a pessoa, viu? O crente tem que ficar vigiando. Senão, não adianta não. Amém, irmãos? Amém. Compreendeu o negócio? Amém. Vamos orar porque as nossas criancinhas têm sido muito atacadas. Fique em pé em nome de Jesus.